Oi pessoal, tudo bem? Finalmente vai sair o tão esperado vídeo por algumas pessoas falando sobre o meu aparelho ortodôntico estético. Então pessoal, nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês sobre esse aparelho, quer dizer, tudo não, mas muita coisa, porque a maior parte das informações eu já postei em outros vídeos falando sobre aparelhos estéticos. E uma coisa pessoal, vou dar uma colher de chá pra vocês, hein? Se você chegou até esse vídeo para saber, por exemplo, o preço, quanto que eu paguei nesse aparelho estético, vou dar essa colher de chá para vocês. Eu vou deixar aqui o minuto e segundo que vai estar disponível essa informação. Então, se você quiser só saber o preço, dá uma acelerada aí no vídeo até esse minuto e segundo que eu vou deixar aqui na tela. E se você quiser assistir o vídeo completo com todas as outras informações, tipo de aparelho e como eu fiz para pesquisar, continue assistindo o vídeo. Bom, pessoal, eu fiz uma série de pesquisas, tá? Antes de começar a utilizar esse aparelho, antes de colocar o aparelho de fato. Eu já fiz alguns vídeos no canal já usando o aparelho. Vocês podem perceber pelos vídeos que ele é muito discreto mesmo, que é o que eu queria. Eu não queria mais ter aquele sorriso metálico, tanto que eu uso óculos. Eu vou até pegar pra vocês darem uma olhada. Olha pessoal, eu uso óculos, não é todo momento, mas eu uso ele muito pra trabalhar, pra não ficar com dor de cabeça e nada. Eu uso óculos para trabalhar e mais para dirigir durante a noite, porque a minha vista fica bem mais ruim, né, à noite para dirigir. Então eu uso ele nessas situações e eu não queria estar com essa caricatura de óculos mais aparelho metálico, sabe? Ia ficar muita informação e eu ia ficar me sentindo tipo Betty a feia. E não era isso que eu queria, não mesmo. Então, vou tirar aqui o óculos, porque eu não vou precisar dele para gravar o vídeo, para falar mais para vocês sobre esse aparelho, tá? Eu comprei alguns produtinhos para usar, porque o que acontece? Esse aparelho estético, gente, ele exige também uma manutenção com borrachinhas estéticas. Tem a que é totalmente transparente e tem as famosas borrachinhas Blue, que são essas daqui, ó, que eu comprei para fazer a manutenção da troca em casa. Bom, gente, como é que eu fiz? Eu comecei primeiro pesquisando vários dentistas e já vou começar dizendo o seguinte, que quando eu fui começar a fazer a pesquisa, na minha cabeça era o seguinte: mesmo que eu tenha o plano ortodôntico, né, plano de saúde, eu tenho um plano de saúde e tenho o plano orto, né, que é o ortodôntico, o plano de aparelho. Quando eu comecei a pesquisar sobre os dentistas para colocar o aparelho estético, na minha cabeça eu pensava o seguinte, que não existia uma manutenção, uma forma de fazer a manutenção desse aparelho sem pagar as manutenções mensais. Para mim, que tanto o aparelho em si quanto as manutenções eu tinha que pagar, mesmo que eu tenha o plano ortodôntico. Então eu comecei primeiro pesquisando na primeira clínica que eu fui pesquisar. O dentista fez avaliação gratuita, só que lá não aceitava o meu plano. Eu falei, não, tudo bem, porque na minha cabeça, independente de aceitar ou não, já que eu queria colocar o estético, eu teria que pagar tanto o aparelho quanto as manutenções mensais. Mas aí, beleza, fiz o orçamento com ele, fiz a documentação, aquele molde, a panorâmica e tudo mais. E aí ele deu a avaliação dele, falou que realmente eu tinha que usar aparelho para corrigir a mordida e tal. E porque a minha mordida é de topo. Todas essas informações tem no outro vídeo que eu postei pra vocês. E eu falei pra ele, olha doutor, é o seguinte, eu não quero usar aquele aparelho metálico, eu quero colocar o aparelho estético. E aí ele me deu duas opções. Aparelho, ele só trabalhava com aparelho de cerâmica, que é o meu caso. O aparelho estético de cerâmica, ele tinha o que usa borrachinhas tradicionais e o autoligado, que não utiliza borrachinhas. O autoligado, gente, ele é bem mais caro, às vezes é o dobro mais caro ou R$1.000 mais caro em relação ao não autoligado, que é o de borrachinha normal, que é o meu caso. E aí o orçamento que eu fiz com ele foi apenas do de borrachinha, que saía por R$1.500, só o aparelho, gente.
Aí eu falei, não, tudo bem, eu gostei do preço, tudo mais. E a manutenção sairia por de R$ 150 a 120, ele faria pra mim. Aí beleza. Olha, doutor, é o seguinte, eu quero fazer outras avaliações e tudo mais, e qualquer coisa eu volto aqui e fecho com vocês. Ele, não, tudo bem, pode levar documentação e fazer suas considerações com outros profissionais e tudo mais. Aí eu fui em outro profissional, depois dele eu fui mais em 3 profissionais. Aí um deles é um dentista muito gabaritado aqui em Brasília, mas eu não sabia até então, porque ele foi uma indicação lá da empresa que eu trabalho. Quando eu cheguei lá, gente, fui tão bem tratada, tão bem tratada. A empresa lá é tão chique, sabe? Tão bonita, assim, tão bem estruturada, que eu falei, gente, esse cara vai me cobrar um rim pra colocar esse aparelho. E aí eu fiz a avaliação com ele e ele falou que o meu tratamento ficaria, gente, sabe quanto? R$ 10.000. É isso mesmo que você ouviu, R$ 10.000 o aparelho. Só que tem uma questão, gente, ele só trabalha com aquele aparelho que é aquela plaquinha, sabe? Que é Invisa. Ele tem um nome parecido com o Invisalign, mas não é Invisalign. É uma outra marca, mas tem o mesmo molde do Invisalign. Aí ele falou que esse é o mais estético de todos, que não aparece. Tanto que ele fez toda a apresentação do aparelho usando o aparelho e eu não percebi. Eu não sei se é porque eu tava nervosa, assim, por estar naquele lugar e ficar tão admirada por ter tanta explicação bem feita ali por ele e tudo mais. Ele mostrou slides e tudo mais. Gente, eu fiquei encantada pelo local. Realmente, se eu tivesse condições ou se fosse um preço mais em conta, eu faria. E aí eu falei, olha, doutor, eu gostei muito do atendimento de vocês, mas infelizmente meu orçamento não permite fazer um tratamento tão, né, caro. Eu sei que é um aparelho maravilhoso, é o mais estético de todos, mas eu agradeço muito, mas eu vou precisar pesquisar mais um pouquinho. Ele, não, mas espera aí, eu posso fazer uma coisa pra você, eu tenho alguns alunos meus de ortodontia e eu posso fazer um preço melhor pra você, fazendo com esses alunos por R$ 2.000. Gente, mas quando eu cheguei lá, a minha intenção não era usar um produto assim tão revolucionário e tudo mais. Eu queria colocar esse mesmo que eu tô usando, entendeu? Aí eu falei pra ele que ia pensar. Saí de lá, depois fui no terceiro profissional, na verdade, terceiro profissional. Aí, gente, nesse profissional já foi o seguinte, já me deixou bem nervosa, sabe? Porque ele queria extrair 4 dentes da minha boca. Ele queria extrair 2 superiores e 2 inferiores, que segundo esse dentista, eu era bicuda. Na verdade, eu tenho consciência de que eu sou um pouco bicudinha, assim, mas é da minha raça, da minha origem, sabe? Da minha personalidade. Tanto que eu tenho a pele negra. Por mais que ela seja uma cor mais clara, mas eu sou negra, eu sou descendente de negros. Então é normal que eu tenha esse bico, que eu tenha um nariz maior e tudo mais. E olhando de perfil, eu sou um pouquinho bicudinha, que eles chamam de protrusão, que é o bico, a boca projetada um pouquinho mais pra frente. Tanto porque eu tenho lábios carnudos e tudo mais. E aí eu fiquei bem chateada dessa avaliação, falou que ia ficar uma coisa mais bonita, mais esteticamente mais bonita, se eu extraísse esses 4 dentes e facilitaria também a correção da minha mordida cruzada. Porém, gente, eu deixei bem claro que eu não queria extrair esses 4 dentes e mesmo assim esse profissional insistiu em falar que eu tinha que extrair sim, que ia ficar muito bom o resultado e tudo mais. Aí eu dei uma enrolada e tal, falei que qualquer coisa eu voltava lá, que ainda tinha mais um profissional para eu verificar e qualquer coisa eu voltava, mas eu tinha certeza na minha cabeça que eu não ia voltar ali nunca mais. Depois, gente, eu fui pra 4º profissional. Nesse 4º profissional, o que acontece? Era uma mulher, e aí ela fez a avaliação, eu achei bem bacana e tudo mais. Aí ela falou pra que fosse corrigida essa minha mordida, teria que fazer um pequeno procedimento cirúrgico, colocar uma espécie de gancho. Eu não entendi muito bem, que eu também fiquei meio nervosa quando ela começou a falar essas coisas. Uma espécie de gancho que ia colocar no osso pra puxar o dente superior e não sei o que mais lá, enfim, eu também não queria passar por isso.
Mas se fosse o último caso, eu faria, mas eu queria ver um pouquinho mais, sabe? Um outro profissional que fizesse um tratamento mais simples, que eu não queria mais era sofrer com a questão desse tratamento. E aí acabou que a avaliação dela ficou um preço até ok também, ficou uns R$ 1.600 o estético de borrachinha e mais de R$ 2.000 o autoligado, que como eu falei é aquele que não tem a borrachinha. Bom, gente, agora eu fui pro quinto profissional, que foi o que eu escolhi, que é o Dr. Adriano Castro, tá? Esse dentista fica aqui mesmo em Brasília, mais especificamente na Asa Sul. Se vocês quiserem mais detalhes, o nome da clínica e tudo mais, se alguém se interessar, que seja aqui de Brasília ou em torno, deixem aqui no box de perguntas que eu respondo para vocês com todo o prazer, tá bom? Então, esse profissional, o Dr. Adriano, me fez a apresentação do tratamento que ele faria comigo e o aparelho que eu escolhi foi o de cerâmica. Existe um outro que é de policarbonato, uma coisa assim, eu não vou saber direito o nome, que é o mais inferior que esse meu aqui. Esse meu é o intermediário. E tem o outro que ele é tão bom quanto esse, só que ele é um pouco mais estético ainda, que é o de safira. O meu é o de cerâmica e o de safira, que é mais estético ainda que esse, é mais caro. A diferença do de safira pro de cerâmica é o quê? O meu de cerâmica, ele é transparente, mas tem um aspecto mais leitoso, sabe? Ele não é 100% transparente. Ele é mais esbranquiçado, mais leitoso, mas não deixa de ser estético também. O de safira já é totalmente transparente, que você vê até o outro lado dos brackets, daqueles quadradinhos que vem. E ele é bem mais caro por conta disso, por ele ser mais discreto. Mas esse, gente, eu já achei super discreto, aí eu já quis fazer com esse. O outro é bem mais caro, como eu falei, assim como o autoligado. E ele me apresentou as duas propostas, o autoligado de cerâmica e o de borrachinha também de cerâmica, que é o que eu estou usando. Se eu fosse colocar o aparelho autoligado, ele ficaria R$ 2.500. E se eu fosse colocar o aparelho estético de borrachinha tradicional, de cerâmica, ficaria por R$ 800. E como vocês podem perceber e imaginar, né, foi o que eu escolhi. Então esse aparelho que eu estou usando, eu paguei R$ 800, gente. E o melhor de tudo, o que eu não sabia é que eu pagaria apenas pelo aparelho, que esse valor é do aparelho em si, porque o plano não cobre o aparelho estético, só o de metálico tradicional. O plano, o convênio odonto, que é o que eu tenho, ele só paga, gente, ele só cobre as manutenções, que eu não sabia que eu tinha esse benefício. Então, hoje em dia, eu paguei, né, no caso que eu já paguei, o aparelho que custou R$ 800, e eles dividem também até 4 vezes, e a mensalidade que você faz, o plano cobre, que o meu plano, no caso, cobre. E agora, gente, eu vou falar pra vocês, acredito que vocês queriam muito saber, né, sobre a questão do preço, e tá aí, eu fiz questão de falar o preço pra vocês, porque, gente, quando eu tava pesquisando aqui nas redes sociais e tudo mais, no YouTube, eu queria muito saber o preço pra ter uma noção pra quando eu fosse colocar o meu aparelho. Então, eu faço questão mesmo de falar o preço pra vocês, que eu sei que isso ajuda muita gente e a maioria das pessoas querem saber o preço, sim. E eu fiz questão de falar pra vocês. Agora tem a manutenção do aparelho. Eu vou mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês verem, ó. Esse é o meu aparelho estético de cerâmica. Ele tá um pouquinho amarelado, algumas borrachinhas, que é normal, gente, porque a borrachinha que eu uso é a Blue, como eu falei pra vocês, que é essa daqui. Caiu tudo. São essas daqui, ó, que eu comprei online pra trocar as borrachinhas em casa. Gente, uma coisa bem importante, eu vou trocar as borrachinhas, eu já troco as borrachinhas em casa, mas é bom que vocês façam isso com muito cuidado e perguntem antes pro seu dentista se você pode fazer.
No meu caso, meu dentista, ele se ofereceu, olha, sempre quando você quiser trocar, só vir aqui que a gente troca. Só que, gente, como eu trabalho e estudo, é complicado ir lá só pra isso, sabe? O horário do doutor é bem limitado. Aí eu teria que ir no meu horário de trabalho. Aí eu falei, doutor, eu posso trocar essas borrachinhas em casa? Aí ele falou, pode. Você sabe trocar? Eu falei, não, mas eu aprendo. E eu sou muito cuidadosa, eu vou fazer com todo cuidado pra não acabar descolando um dos brackets. E aí, gente, ele acabou que me deu também algumas borrachinhas, para minha alegria. E as borrachinhas que eles usam é um pouquinho diferente, mas também elas são blue. Que essas borrachinhas que são azuladas, elas são estéticas também. Porém, esse azulado faz com que demore mais tempo para que as suas borrachinhas amarelem, que isso é inevitável. Tudo que vocês comem, vocês têm que automaticamente lavar a boca, enxaguar, ou se vocês tiverem escova, de preferência escovem bem para não amarelar tão rápido. E aí eu comprei online também esse aplicador aqui, ó. Eu comprei no Mercado Livre, para quem quiser saber, que é para fazer a troca, ó. Tem esse lado e esse lado aqui. Eu não vou ensinar pra vocês como é que faz, gente, porque eu acho uma questão assim muito pessoal e não é recomendável que você faça isso sem treinar ou perguntar até mesmo pro seu dentista se vocês podem fazer. Eu faço essa troca, gente, em último caso. Por exemplo, eu tenho uma festinha pra ir, ou algo do tipo, ou tá muito amarelada, eu comi, sei lá, um frango que tenha muito corante e eu preciso trocar porque tá muito amarelo. Eu não troco direto, sabe? Se tiver um pouquinho amarelinho eu deixo pra evitar ficar mexendo, porque a questão de ficar mexendo muito pode atrapalhar até mesmo no andamento dos dentes e o seu tratamento de forma geral. Por exemplo, eu vou fazer daqui a 13 dias, eu vou fazer manutenção e até agora eu não troquei a borrachinha. Se permanecer do jeito que tá, eu não vou trocar, porque eu quero mexer o mínimo possível. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas desse procedimento estético e tudo mais, do aparelho, se dói, se não dói, na verdade, a maioria dessas informações estão nos outros vídeos, que eu postei mais 2 vídeos antes desse. Um falando das primeiras impressões depois de colocar o aparelho, e outro contando pra vocês por que eu voltei a usar o aparelho e um pouco da minha história com os aparelhos anteriores que eu já usei, ok? Então é isso, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda, cliquem bastante em gostei para que a gente consiga vários likes e o canal possa desenvolver mais ainda. Me adicionem lá no meu Instagram, que é o marcia.maiden, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E é isso, pessoal, até a próxima e um beijo, tchau!